E aí, galera? Oba, oba, oba. O Renato chegou. Falar um pouquinho da contratação do Renato, né? Até porque demorei pra falar, mas agora eu vou falar. Enfim, vamos começar com um panorama, né? Chegou um treinador com muita experiência do Fluminense também, tem muita experiência em trabalhos no Fluminense, é a sétima passagem dele. 96, 2002, 2003, 2008, quer dizer, 2007, 2009, 2014 e agora 2025. Então é a sétima passagem, consegui lembrar. Enfim, é um treinador com muita história como jogador, muita história como treinador. Até pouco tempo atrás era a melhor campanha da história do Fluminense na Libertadores. É a melhor campanha da história do Fluminense na Copa do Brasil, por exemplo. Então tem um ano de 2007 muito forte, um ano de 2008 na Libertadores, assim, um ano que não tenho que falar do desempenho do Fluminense, assim, tirando a decisão, né, contra a LDU, o Fluminense pecou em algumas coisas, enfim, mas essa não é a questão. É um time que jogava muito bem, jogava muito pra frente, tinha muitos jogadores de muita qualidade, acho que também, principalmente no ataque, então acho que fazia com que aquele time conseguisse desenvolver bastante. Um time de 2007 que era um pouco mais operário em algumas posições, assim, que conseguia competir muito, ficou em quarto no Campeonato Brasileiro, então ganhou a Copa do Brasil, ficou em quarto, ficou no G4, então era uma equipe muito competitiva. Então o Renato no Fluminense tem essa passagem de destaque, tem lá atrás 2012 eu não vou lembrar, 96 muito menos, enfim, mas 2012 ele deixa o time vai para semifinal, então dá para dizer que é alguma coisa. 2009 foi um fiasco, foi muito fraco, enfim, junto com aquela sequência daquele time, não foi ele que salvou o Fluminense. 2014 tem um aproveitamento muito alto, mas eu acho que isso tem a ver com o Carioca, o nível de enfrentamento que o Fluminense tinha no Campeonato Carioca, e nas fases finais o Fluminense sucumbiu e foi eliminado pro Vasco, que estava na Série B. Então realmente foi uma passagem aquém, mas aí ficou todo esse tempo fora. 11 anos depois ele retorna ao Fluminense. Ele passou por Grêmio e por Flamengo nesse período. O Grêmio, 90% do período ele foi pelo Grêmio. Teve título de Sul-Americana, não. Teve título de Copa do Brasil, teve Recopa e teve Libertadores. Então ele teve uma passagem vitoriosa no Grêmio. Enfim, com relação aos gremistas eu não consigo pegar opinião. Enfim, eu acho que ele é muito querido lá no Sul. Ele acho que o maior jogador da história do Grêmio, a referência como jogador, talvez até como treinador do Grêmio. Ganhou, foi muito vencedor no Grêmio. Então a torcida do Grêmio gosta muito dele. Eu acho que o ano passado foi um ponto fora da curva, assim, na passagem dele pelo Grêmio. O resto foi muito forte. Ele teve muito desempenho, teve campanhas de G6 e G4. Foi vice-campeão em 2023. Apesar de ter um sistema defensivo fraco no Grêmio, enfim, a gente pode pontuar isso também como algo que dá pra gente abrir o olho. No Flamengo ele fez muitos bons números, mas não ganhou nada. Teve uma final muito parelha contra o Palmeiras. Há quem diga que o Flamengo merecia ganhar a final. Mas enfim, contra o Atlético Paranaense não. Aí jogou muito mal e foi eliminado. Mas no Flamengo fez o ataque jogar. Os jogadores de ataque têm muita confiança para atuar. Então acho que isso é bom com o Germancano, com o próprio Canóbio. Tem La Vega aí no banco, enfim, não sei se ele pode vir a ser um jogador interessante. Tem o John Arias, que aí não tem o que falar. Eu acho que o fit dele com o Paulo Henrique Ganso também pode ser algo muito interessante. A combinação dele com o Ganso, jogador experiente, que teve no Grêmio ele teve o Douglas, por exemplo, e o Douglas rendeu bem com o Renato. De cabeça eu não vou conseguir lembrar, mas enfim, ele tem um bom trato com jogadores experientes. Acho que com o Luiz Alberto no Fluminense ele tem um bom trato. Agora tem Thiago Silva no Fluminense de novo junto com ele, juntando a parceria que deu certo lá atrás. Vamos ver se vai dar certo agora. Mas provavelmente o Thiago Silva passou por isso para escolher esse treinador. O papo era esse, que os jogadores mais experientes, as lideranças do grupo estavam escolhendo o treinador, dando pitacos para a diretoria. Então eu acho que sim, passou por ele. Então, outra coisa também dá para destacar positivamente do Renato: o grupo Fluminense não vai ficar desgastado. O Mano chegou ano passado para romper com o que vinha sendo feito no vestiário do Fluminense, que era um vestiário que os manda-chuvas mandavam demais, os jogadores com influência mandavam demais, e o elenco estava completamente perdido. Então eu acho que tinha que ter um choque de ordem. Eu acho que foi o Gabriel Amaral que falou que uma hora não ia ter mais com que ele se chocar. Aí com quem tá fazendo o trabalho bem, quem tá fazendo o trabalho certo, ele vai lá e cobra muito, o jogador fica puto.
e o elenco racha. Foi o que aconteceu com o Mano. Tudo isso que eu tava falando era do Mano. Que ano passado era um momento pra se ter um treinador como o Mano, porque o time do Fluminense estava de mal a pior e ia ser rebaixado, não precisava fazer alguma coisa diferente. Nessa questão de não estilo de jogo do clube, assim, com essa diretoria, eu acho que não tem nada a ver. O Odair veio como um treinador que não gosta de um jogo ofensivo, um treinador que gosta de um jogo de transição, um treinador que gosta muito de bola parada, esse é o Odair. O Roger, ele ia no meio do caminho, mas não funcionou, ele tentou ser mais ofensivo, aí já foi para uma outra abordagem, o Roger. O Abel, ele começa também tentando ter uma outra abordagem e termina jogando como a escola gaúcha joga. Vem Diniz, aí sim, quebra de ruptura total, time ofensivo, time pra frente, time propositivo. Aí sim eu concordo com no geral. Aí vem o Mano Menezes, que é pra romper com isso, e vem o Renato agora, que é um treinador muito versátil nesse quesito. Então dá pra gente pontuar que o Renato, ele gosta de jogar pra frente, como ele disse, ele quer ser protagonista. Eu não discordo disso, eu acho que ele veio para isso muito por causa de pensar grande. Então isso é bom, uma mentalidade de alguém que pensa grande no time no Fluminense. Porque esse papinho medíocre de que era com o Mano, de ficar em meio de tabela tá bom, para mim não tá bom, mas para eles tá bom. Para a direção que não quer instabilidade, até porque o Mário tá com instabilidade política lá, tem muita corrupção, não, como é que fala? A oposição vem forte, vem batendo de frente, realmente está incomodando ele. Mas de qualquer forma, o Renato é um bom escudo pro Mário, é um bom escudo, é um treinador que chama a responsabilidade para ele, blinda o elenco, então acho que é isso que ele quer. Mas de qualquer forma, eu espero um Fluminense pelo menos mais protagonista, um Fluminense mais ofensivo, como ele disse, com coragem. Eu acho que não tanta coragem quanto era com o Diniz, mas com coragem. Outra coisa que eu ouvi dizer que os zagueiros, a linha avança muito do Renato, né, de marcação. Então os zagueiros, eles mordem muito no meio campo. Não vejo o Thiago Silva como esse zagueiro, eu acho que ele não tem mais a dinâmica para fazer isso. Não acho que seria muito prudente. O Freitas é um jogador também que não me encaixa com isso, de morder, de ir lá marcar em cima. Então realmente eu não sei como é que ele vai fazer. O Thiago Santos tem até esse perfil, mas do mesmo jeito que o Freitas, eu acho que eles são muito ruins, são muito fracos. E tem o Ignacio também que já fez isso. Então é um zagueiro meio maluco. Então acho que talvez se encaixe mais com o que o Renato quer. Acho que um zagueiro com mais dinâmica, o Renato vai conseguir se desenvolver bastante com isso. Mas o Fluminense não tem zagueiros de muita dinâmica, né? Mas enfim. Laterais, enfim, eu espero que ele valorize um pouco a base, mas o Fuentes já tá treinando com bola, então com bola não, já tá treinando no campo. Então a gente pode ter um vislumbre de que ele vai voltar num curto período, num período menor do que a gente esperava, para não ter que aturar o René, que realmente é uma lástima aturar o René. Mas de qualquer forma, um trabalho muito elogiado no Flamengo, um trabalho muito elogiado no Grêmio. Então, vem um treinador com elogios, com coisas boas para se falar, que não é de boleirão, de que não estuda. Quem tá por trás estuda. E ele se interessa por isso. O Renato se interessa por isso. Então, ele gosta de criar essa imagem de boleirão, disso, de aquilo, mas realmente, pelo que eu ouvi, não é verdade. Então, a gente pode esperar um time que seja competitivo, um time que não faça parte, que eu espero que não faça partidas ridículas como o Fluminense fez contra o Fortaleza, que foi nulo no ataque e entregou 2 gols na defesa. Eu espero que seja um time mais competitivo. Então, realmente, a expectativa é grande. Não sei se para ganhar título, mas enfim, para estar lá em cima como protagonista. Vamos ver agora. Esse jogo contra o Bragantino não é parâmetro nenhum, mas de qualquer forma, começa a era do Renato. Um treinador que tem identificação, que eu acho que vai fazer o time jogar bem. Mas é isso. Até amanhã, que é o jogo contra o Bragantino. Esperamos com vitória. O Fluminense tem obrigação total de ganhar esse jogo, apesar de ter mudança de treinador. Mas enfim, é isso, galera. Até a próxima, até domingo. Valeu!